Pessoal, vou partilhar com vocês a minha tela. Assim que a apresentação iniciar, me avisem. E desde já eu já peço para vocês, deixem aberta a Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. São Mateus, no capítulo 10, no versículo 16, é a partir disso que nós vamos, a partir desse texto que nós vamos beber daquilo que o Senhor deseja nos dar no dia de hoje. Mateus 10, 16. A palavra nos diz: Vede, eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Repetindo. Vede, eu vos envio, você que participa do projeto Cristificar. Eu envio você como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Eu quero iniciar com vocês com essa palavra, porque há um bom tempo essa palavra tem rasgado o meu coração quando eu rezo, quando eu penso nos universitários, no ambiente acadêmico, que é um ambiente que nós vamos transformar de um modo direto pela graça do Senhor. E eu quero iniciar isso dizendo que nós sabemos, é óbvio para nós que o ambiente acadêmico, a educação de um modo geral, é hoje uma afronta aos cristãos. É sim, é um ambiente adverso à fé. E não podemos perder de vista, não se esqueça nunca disso, que a única coisa verdadeiramente preciosa, eternamente preciosa, que nós podemos ter é o nosso relacionamento de amor com Deus, porque isso não passa, isso não muda, isso deve durar por toda a eternidade. O cristão, então, ele pode perder muitas coisas, que vão desde a reputação até os bens materiais, mas essencialmente, o que nós não podemos perder jamais é o nosso relacionamento de amor com Deus. Então, quando nós estamos num ambiente contrário à fé, quando nós pensamos na educação, na universidade, em tudo aquilo que é contrário ao nosso Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que nós seremos atacados nesses ambientes, tenhamos isso em mente. Nós podemos ser devorados e perder muitas coisas, mas não podemos perder o nosso relacionamento de amor com Deus. Isso é o que nós temos de precioso. Veja que nesse texto, o Senhor não esconde a dificuldade. Ele diz claramente que os cristãos são como ovelhas enviadas para o meio de lobos. E aí eu digo, sim, você já foi ou talvez será logo arremessado entre os predadores. Faz parte da dinâmica do nosso discipulado, da vida dos discípulos. Nós ou já fomos ou seremos arremessados entre aqueles que vão tentar destruir o seu relacionamento com Deus. Atenção, é um alerta. O que querem destruir de nós, mais do que tudo, é isso. É o nosso relacionamento de amor com Deus. E para suportar, então, as adversidades, existe um segredo. Existe um segredo que antecede a estadia entre os lobos ferozes. Trata-se do chamado, da escolha, da eleição. Se nós fôssemos pegar todo o contexto desse trechinho que nós lemos, o contexto está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que começa falando exatamente da escolha dos 12. Portanto, o grande segredo para suportar a adversidade está aí, na escolha, no chamado, na eleição. Antes de Jesus nos enviar, antes dele enviar, primeiro ele escolhe os discípulos. Eu quero dizer que ele escolheu você para a vida em primeiro lugar e logo em seguida para um discipulado. Ser discípulo significa ser não apenas um seguidor, mas ir além disso. Discípulo deve se transformar em um amigo íntimo de Jesus. Jesus nos escolheu para isso. Não para apenas sermos servos dele, mas amigos. E o amigo tem direito a conhecer tudo aquilo
que Deus nos revela. O amigo tem direito a um relacionamento de amor. Aquele que pula essa etapa, aquele que não faz primeiro uma experiência de sentir-se chamado por Deus, eleito por Deus, como o Rafael nos partilhava. Esse que não cultiva essa experiência de amizade, de estar com Jesus, em primeiro lugar, ele não suporta o peso do ambiente acadêmico da universidade. Por isso eu digo, para a missão difícil, Jesus não envia qualquer um, não. Ele envia aquele que ele escolheu. Ele sabe as nossas capacidades, as nossas dificuldades, mas ele envia aqueles que ele escolheu. Esse é o nosso valor. Nós somos os escolhidos do Senhor. Por isso, abra os olhos hoje e enxergue o ambiente acadêmico, a universidade, a vida intelectual, não como um peso, mas como uma missão. Quem não olha a vida acadêmica como uma missão, porque foi escolhido pelo Senhor, esse não suporta. E uma vez que nós estamos ali no ambiente acadêmico, ali no ambiente hostil, o Senhor então nos ensina, ali, seja ovelha. Seja ovelha. O que significa isso? A ovelha não tem proteção natural, nós sabemos disso. A ovelha é um animal frágil, um animal fraco. A ovelha, ela só sobrevive porque ela reconhece a sua fraqueza. E ao reconhecer a sua fraqueza, então a sua força está no quê? Em permanecer no rebanho e em ouvir a voz do pastor e segui-lo. A ovelha só sobrevive ao ataque dos lobos porque ela fica no meio de um rebanho, então ela não é presa fácil. A ovelha ela só sobrevive porque ela segue um pastor, é o pastor que dá a segurança para a sua vida, que dá o alimento, que a nutre, que a sustenta. É isso que eu quero dizer para vocês. Aqui está o segredo. Nós precisamos reconhecer que nós somos frágeis ovelhas, mas eleitos do Senhor, e que a nossa força transformadora dos lobos está primeiramente em permanecer num rebanho que é a igreja, que é a comunidade, e junto em querer ser pastoreado por Cristo. Em outras palavras, o segredo único chama-se santidade. Aí sim, estando no campo de batalha, a norma para não sucumbir é a prudência e a simplicidade. Depois que eu entendi que eu devo viver a santidade, estou no ambiente acadêmico, estou na vida intelectual, para que a gente não venha sucumbir, nós precisamos de prudência e simplicidade. A prudência é a virtude dos sábios, a virtude que exige conhecimento para agir de forma prática. E a simplicidade é a humildade que nós precisamos para não sermos derrotados pela nossa própria arrogância. Eu quis começar a aula de hoje de um jeito diferente, trazendo uma espécie de roteiro de salvação, a espécie de um manual de sobrevivência da universidade em ambientes acadêmicos, para convidar você a beber mais essa palavra e a refletir muito, porque esse é o nosso campo de batalha. Agora sim, nós vamos para a segunda parte da nossa aula. Vocês podem notar que, a partir de agora, nós vamos entrar em questões mais práticas a respeito da vida intelectual. No capítulo dessa aula, que é o capítulo 7, Serge Langes, ele aborda a questão da preparação para o trabalho intelectual e ele desenvolve o tema em 3 grandes partes: a leitura, a organização da memória e as notas. Vamos para o primeiro ponto, que é a leitura. O trabalho intelectual, ele é duplo. O nosso trabalho, ele é duplo. Significa aprender e produzir. Para desempenhar essa tarefa, nós precisamos nos preparar e, sem dúvidas, a leitura ainda é um meio universal de aprender. É a principal preparação para a nossa produção. É fundamental saber ler e utilizar as leituras. Então, a primeira dica que Serge Langes nos traz a respeito da leitura, não se assustem, é justamente ler pouco. Parece, num primeiro golpe de vista, uma contradição. Há 2 capítulos atrás, ele nos dizia:
da ciência comparada, de crescer no conhecimento teológico e filosófico, de estudar as áreas correlacionadas nossas e depois aprofundar num tema. E, de repente, depois de nos mostrar que a gente precisa ler tanta coisa, agora ele vem e fala que nós precisamos ler pouco. Como é que eu posso fazer tudo isso e ler pouco? Esse ler pouco, vamos entender bem, não é no sentido de uma pessoa preguiçosa. Que beleza, vou pegar o livro uma vez por ano. Não, não é isso. Esse ler pouco é no sentido de saber selecionar. Nós vivemos num mundo de tantas opções de leitura, de tantas opções, e é necessário, então, tomar cuidado também para não sermos dominados pela paixão da leitura, que nos faz sair lendo compulsoriamente, sem uma finalidade. Imagine você dentro de uma biblioteca com uma infinidade de livros. Nós precisamos saber selecionar e, ao mesmo tempo, precisamos tomar cuidado em não ser dominados pela paixão da leitura e sair querendo pegar um livro atrás do outro. Também nós precisamos ler pouco para que haja tempo para o silêncio, tempo para reter, para refletir, para meditar. Senão a nossa leitura ela se torna vã. A segunda grande dica que ele nos traz é a dica que ligada à primeira, é justamente a questão de saber escolher. Esse escolher significa duas coisas: saber escolher os livros, mas também escolher nos livros. Para escolher bem os livros, não podemos acreditar em qualquer propaganda ou título atrativo. O famoso não julgue o livro pela capa. É importante termos sempre bons conselheiros que nos indiquem boas obras, frequentar somente a elite dos pensadores e acrescento aqui a elite dos comentadores. Devemos amar os livros que dizem verdades eternas. A outra dica é saber escolher nos livros. Tendo uma obra em mão, nós devemos saber descartar se o autor nos oferece algo que possa manchar a nossa alma. Livros são escritos por homens, portanto, sempre sujeitos a erros, com exceção da Sagrada Escritura, que é escrita por Deus. Mas livros são escritos por homens, portanto, sempre sujeitos a erros. Não que devamos ler um livro com um ar de juiz, não devemos ter o livro como se nós estivéssemos diante de um objeto onde nós estamos julgando. Não. Nós devemos ter o livro como um irmão nosso, mas sabendo que somos livres, sobretudo para não querer ser aprisionados no erro. São Paulo já dizia: examinai tudo, abraçai o que é bom. Santo Tomás, por exemplo, ele lia as obras de Aristóteles, que era um pagão, e ele soube reter com excelência o que é bom. Ele leu as obras de hereges para combater. Mas atenção, mas antes ele conhecia bem a sua doutrina e tinha uma profunda vida espiritual. Com isso eu quero dizer que nós também podemos muitas vezes ler obras de pagãos, ler alguns textos para combater, mas antes de tudo precisamos conhecer a nossa doutrina e ter uma profunda vida espiritual. Muitas vezes as pessoas invertem essa ordem. A terceira dica é sobre as 4 espécies de leitura. Ele chama de 4 espécies de leitura. Existem 4 espécies de leitura e é muito importante saber fazer essa classificação para dar a devida ordem às obras. Primeiro, nós lemos para nos formarmos e ser alguém. Depois nós lemos em vista de uma tarefa, é a leitura de ocasião. Em terceiro lugar, nós lemos para nos animarmos e a trabalhar e praticar o bem, é a leitura de estímulo ou edificação. E por fim, nós lemos por motivo de distração, são as chamadas leituras de repouso. Vamos entender bem cada uma delas. O primeiro tipo, que é a leitura de fundo ou base, deve andar conosco para o resto da vida. É um tipo de leitura que não é apenas para consulta,
mas é um tipo de leitura que existe para nos modelar, para nos construir, para formar a nossa mentalidade. Aqui, é claro, nós citamos, sobretudo, a Sagrada Escritura, unida à doutrina da Igreja, e nós citamos também a necessidade de termos um guia, como Santo Tomás de Aquino. E junto com ele, no máximo 3 ou 4 grandes pensadores cristãos. O segundo tipo de leitura para o trabalho, que é a leitura para o trabalho, para uma ocasião específica, é um tipo de leitura onde não fazemos um mergulho nas águas da obra, mas é como se retirássemos as águas do rio para beber. É uma leitura mais imediata para preparar uma pregação, para estudar uma área específica em que nós trabalhamos, por exemplo. Um exemplo claro que eu dou para vocês, nós estamos organizando um estúdio lá na casa de oração, lá na comunidade de Avenice. Então, nesse momento, eu tenho lido bastante coisa a respeito de câmera, de iluminação. Então, é uma leitura específica para esse momento. O terceiro tipo é a leitura que nos exercita para o trabalho espiritual. Trata-se da leitura de estímulo. São leituras tanto no campo espiritual quanto no campo material. Por isso, tenha sempre em mãos um livro da sua área que te inspire a perseverar. Leia, quando possível, um livro de espiritualidade, a vida de um santo. Essas leituras nos empurram para sempre, para frente. O nosso querido Chesterton, ele tem um livro a respeito de Santo Tomás de Aquino, que se encaixa muito como uma luva num exemplo desse terceiro tipo de leitura. Quem lê esse livro de Chesterton sobre Santo Tomás de Aquino, depois sente um desejo de mergulhar ainda mais na Suma Teológica, conhecer ainda mais Santo Tomás de Aquino. Então, tenha sempre esses livros de estímulo por perto, principalmente para os momentos onde você sente aquele cansaço, o desejo de desistir. O último é o tipo de leitura para descanso ou simplesmente para distração. Claro que não devemos ler nunca aquilo que contamina a alma, mas podemos ler um conto, uma série, uma história, algo sobre um hobby, aquilo que nós gostamos. Comece a olhar, então, para os livros que você tem a partir de hoje, ou para os livros que você deseja adquirir, aqueles que estão nas suas anotações para comprar, e aprenda e consiga classificá-los nesses 4 níveis. O livro Senhor dos Anéis, uma revista sobre um assunto que você gosta, são para divertir, distrair, e não a nossa primeira leitura. Já Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Boaventura, a Sagrada Escritura, a Bíblia, esses livros não são para distração, são para a formação do nosso ser. Nos momentos de cansaço ou início de trabalho, aí sim entram as obras de estímulos. Aprenda hoje, a partir disso que nos ensina Sete Langes, a classificar os livros que nós temos. A quarta dica que Sete Langes nos traz é o contato com os gênios. Isaac Newton dizia: se cheguei até aqui foi porque me apoiei nos ombros de gigantes. Nós devemos não apenas nos apoiar nos grandes gênios da humanidade, mas ter um contato com eles através de suas obras. Quando eu tomo uma obra, como as Confissões de Santo Agostinho, não estou apenas me apoiando nele, mas, de certo modo, estou dialogando com o próprio Agostinho. E como, no caso, ele é uma pessoa que fala de Deus, então esse nosso diálogo nos aproxima de Deus. Nesse ponto, o autor nos faz lembrar, por exemplo, da comunhão dos santos. E ensina que o contato com gênios propiciam o benefício imediato de uma elevação e nos acostuma a permanecer no ar das alturas, ou seja, a ter um conhecimento mais elevado e permanecer nas alturas do conhecimento. A quinta dica ligada à leitura é conciliar ao invés de opor. Um sábio, ao invés de ficar procurando o que opõe dois autores, ele busca a conciliação através de pontos de contato. É muito comum, por exemplo, pessoas falarem que Santo Tomás era contra
Santo Agostinho e começa a mostrar pontos de divergência. É muita ignorância esse tipo de coisa, ficarmos só nisso. Santo Agostinho, para a gente ter uma noção, é o autor mais citado por Santo Tomás na Suma Teológica. E em muitas questões, como, por exemplo, na questão a respeito do mal, a respeito da graça, Santo Tomás se apoia em Agostinho. Nós podemos dizer que Agostinho é o pai de Santo Tomás em muitas questões. Por isso, num tempo de mais, o que nós devemos entender é que Santo Tomás de Aquino ele veio num tempo de maior maturidade doutrinal. Tomás de Aquino ele não se opõe a Agostinho, mas ele aprimora, ele dá continuidade, ele sabe filtrar o que não era tão bom. O papel nosso é esse. O nosso papel, então, é como o das abelhas, colher o néctar de muitas flores para formar um mel. Esse é o seu chamado. Diante de dois grandes autores, ao invés de buscar só aquilo que diverge, busque os pontos de contato. Aprenda a filtrar e a crescer a partir disso. A sexta e última dica a respeito da leitura que Sete Langes nos apresenta é apropriar-se e viver. A leitura em si é um ato de passividade, onde nós permitimos que o autor traga a nós elementos para a nossa alma. Mas nós não podemos ser eternos leitores, eternamente passivos. Precisamos nos apropriar das verdades, precisamos nos nutrir com as palavras, refletir e viver a partir da reflexão. Santo Tomás já ensinava que o verbo é um só, mas com duas dimensões. Nós temos o verbo exterior e o verbo interior. O verbo exterior é toda palavra vinda de fora, com a qual Deus se comunica conosco, seja por meio de uma pregação, de uma profecia ou de um livro. O verbo interior é o próprio Deus que habita em nossos corações e fala constantemente de modo suave, sem roubar a nossa liberdade. Quando me aproprio do verbo externo, então eu percebo que interiormente ele já me falava aquilo, já me ensinava aquilo. Mas o problema é que eu nunca parava para ouvir aquela voz suave que habitava no meu coração. Então, quando eu leio a Sagrada Escritura ou escuto uma pregação de coração aberto, eu percebo que era Deus falando comigo e entro em contato com Ele no meu coração. Mas esse contato não me deixa parado, irmãos. Esse contato nos move, nos impulsiona para a missão. Ele me move na direção do outro, a pedir perdão, a mudar o mundo. A leitura deve ter esta dimensão maior. Não apenas busco os autores para extrair deles frases, mas para deixar as verdades tocarem a minha alma, me levarem a um relacionamento com Deus, e então agir e a viver a partir dessas verdades. Bom, segundo aspecto para preparar o nosso trabalho intelectual após a leitura é justamente a memória. Deus nos deu alguns HDs presentes em nossa alma e nós devemos utilizá-los e zelar por eles. Eles não são acessórios, mas são peças fundamentais em nossa engrenagem. Na escola, por exemplo, nós ouvimos muito a respeito da questão da decoreba. Não, você não precisa de decoreba, não pode decorar. Mas às vezes nós distorcemos isso. Decoreba significa ser papagaio, apenas repetir sem entender, sem refletir. Mas o decorar, ou melhor dizendo, o memorizar, isso sim é fundamental para a nossa vida. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele tinha a Sagrada Escritura memorizada, guardada no seu coração. Ao invés de transformar pedra em pão, ele buscou na memória o que o Pai havia dito por meio da Escritura. Nem só de pão vive o homem. E assim ele foi vencendo a tentação e agindo a partir da palavra. Santo Tomás de Aquino, ele desenvolve a sua grande obra que nós estamos estudando, a Suma Teológica, a partir
do seguinte esquema, que é a saída das criaturas de Deus e o regresso das criaturas de Deus. Esse regresso se dá por meio do Deus homem, Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. Por isso eu ouso dizer, quem não guarda no coração, na memória, a palavra, o verbo, não consegue regressar para casa. Como uma criança que se perde do pai e da mãe, mas se ela souber onde ela mora, se ela sabe o nome dos pais, então ela consegue pedir ajuda e voltar. Nós também. Nós precisamos memorizar, reter aquilo que é precioso para que a gente possa sempre voltar a Deus. A primeira dica de 3 que ele traz, então, a respeito da memória, é saber o que se deve reter. Guarde isso. A primeira coisa que nós precisamos para uma boa memória é saber o que se deve reter. Veja, a nossa alma é como se ela possuísse 2 tipos de HDs. Nós temos uma memória superior, que é a memória intelectiva, e nós temos a memória ligada à nossa potência sensitiva, uma memória mais baixa. A memória intelectiva, ela é completamente espiritual. É a potência da alma, onde nós armazenamos as verdades. Aquilo que descobrimos como o sentido das coisas, a essência das coisas, são depositadas nesse HD. Essa memória, só o homem tem. Nessa memória, além de armazenarmos o entendimento das coisas temporais, nós armazenamos a fé, o nosso depósito da fé. Nós armazenamos o conhecimento de Deus. Já a memória sensitiva, que trabalha unido ao nosso cérebro, ela está ligada diretamente à nossa realidade material. E se subdivide em 2 potências. A famosa imaginação ou fantasia e a memória sensitiva, propriamente falando. Tudo, atenção, tudo que nós captamos com os nossos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão, tudo é armazenado na imaginação. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos é armazenado na imaginação. As imagens que nós fotografamos com a nossa lente corpórea é armazenada ali, sejam elas coisas boas ou coisas ruins. A imagem do livro, das letras, das frases, é como se elas fossem digitalizadas e depositadas ali. A potência da memória sensitiva, por sua vez, é um HD onde vai ser depositados os nossos sentimentos a respeito daquilo que vivemos. Vamos supor que você estava lendo um livro na sala de aula, pediu explicação para o professor, porque você não entendeu, e o professor reagiu de uma forma bruta. Ele simplesmente disse, mas você é burro, você não entende nada. Então, naquele momento, o aluno ele sente tristeza. Então, é armazenado nesse HD a espécie de um vídeo daquilo tudo que ele viveu, mas um vídeo carregado de sentimentos. De repente, passou 40 anos. Você pega aquele livro de matemática e lembra do episódio da sala de aula, lembra com detalhes aquilo que aconteceu, mas lembra também com tristeza. Você sente até uma repulsa de ter aquele livro em mãos. Por isso, grave isso. A nossa imaginação, como dizia Santa Teresa, ela é a louca da casa. Ela não para. O tempo todo, aquilo que foi armazenado vem na nossa mente. E junto acontece o despertar dos nossos sentidos. Por isso que nós distraímos tanto, principalmente no momento da oração. Eu vou além, então, para dizer, eu vou além. O nosso HD não é e nem será formatado. Não existe isso. O que nos mostra a importância de saber escolher o que vai entrar na nossa alma. O contato com obras boas despertará pensamentos bons. Com obras ruins, despertará pensamentos ruins. Mas, como dizia, nós temos um HD superior,
o HD das verdades. E esse HD, ele deve ser preenchido com o conhecimento das coisas temporais, mas, sobretudo, das coisas eternas. É o conhecimento de Deus que trará um sentido para tudo, inclusive para os nossos sentimentos, para as nossas imaginações. A nossa memória maior sempre deve ser alimentada da verdade, para que não caiamos no pecado de esquecer a Deus ou de ser dominado pela imaginação e pelos sentimentos. Eu não quero aqui entrar em detalhes, mas só para ilustrar, é exatamente aqui que entra a famosa e chamada cura, a cura interior, também a cura dos nossos traumas. A graça de Deus, ela não apaga os nossos HDs, nem o superior, nem o inferior, mas a graça traz um novo significado, um novo sentido para tudo aquilo que foi memorizado. Vamos recordar desse exemplo que eu trouxe do aluno xingado pela professora. O que é que Jesus me disse? Jesus me disse para perdoar a professora. Então eu me abro à graça do perdão. Então é como se o meu HD maior ele fosse ficando repleto do conteúdo do perdão. O conteúdo do perdão preencheu o meu HD maior. Então, durante a minha vida, quando eu vou pegar aquele livro de matemática, e isso me faz recordar do dia em que fui chamado de burro, e isso desperta em mim um sentimento de tristeza, de raiva, de ódio da professora, ao invés de me entristecer e começar a xingar ela, e ao invés de parar na tristeza, na depressão, porque eu me acho burro, porque eu não entendi nada, eu começo a agir diferente. Bom, o Senhor me ensinou a verdade é que eu devo perdoar, que eu devo rezar por ela. Então eu começo a agir de uma forma diferente. Veja então que Deus não apaga os nossos HDs, mas com a sua graça ele traz um novo significado para viver inclusive o passado e tudo aquilo que foi memorizado nos nossos HDs. Deus nos faz crescer a partir daquilo que nós vivemos com a sua graça. Por isso a grande dica é essa: saiba reter coisas boas. A segunda grande dica Sete Langes é em que ordem reter. Depois que vimos a importância da memória e que ela deve ser alimentada de boas leituras, nós devemos nos voltar à sua ordenação. Nossa memória ela não pode ser caótica, assim como uma biblioteca não pode ser caótica, senão nós não conseguimos encontrar o necessário e nem relacionar o necessário. Imagine você entrando numa biblioteca onde os livros não são divididos por tipos, não são divididos por autores, mas é literalmente uma zona. Assim como uma biblioteca fica ordenada por autor, por temas, a nossa memória também precisa de agrupamentos, de conexões, de hierarquia de valores. Se eu apenas acumulo, mesmo que sejam coisas boas, se eu leio indiscriminadamente, sem ordenar, então eu vou jogando fora o conteúdo adquirido. Eu não consigo acessar quando eu preciso. De que adianta um homem ter um cofre cheio de dinheiro se anota a senha e, por não ser organizado, a senha está perdida pela casa? Tanto a nossa memória quanto o nosso pensamento devem ser ordenados. Quando eu busco de forma ordenada, quando eu penso de forma ordenada, então eu vou armazenar tudo de forma ordenada. O grande conselho é, então, buscar primeiro as ideias mestras, nós já vimos isso. Tudo começa no Logos, por isso nós devemos, então, primeiro começar no Logos, entrar na Sagrada Teologia, na Teologia Sagrada, nos abrir a filosofia, e depois é que nós vamos entrando em áreas específicas. Assim, o nosso HD, então, ele tem uma pasta principal e as ramificações vão ficando ordenadas dentro dele, com fácil acesso. A terceira e última questão a respeito da memória
é justamente como fazer para reter. Eu estou falando de memória, 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 e com certeza você está falando, mas tá bom. E como é que eu faço para gravar as coisas? Tem hora que eu não consigo guardar nada. Não se trata de uma retenção apenas ao nível dos sentidos, como eu dizia, mas uma retenção intelectiva, racional. Porque ao nível dos sentidos, tudo aquilo que nós vivemos já entra na nossa alma. Mas ao nível intelectivo é diferente. Vamos entender isso. Santo Tomás, ele propõe para nós 4 regras. Ele propõe para nós ordenar o que se quer reter, em primeiro lugar. Em segundo, aplicar profundamente o espírito. Em terceiro lugar, meditar nisso frequentemente. E em quarto lugar, quando quiser recordar, tomar a cadeia das dependências por sua extremidade. Vamos entender isso. O primeiro ponto é a ordem. Nós já vimos a sua importância e já refletimos sobre ela. Por isso, pense num artista, num personagem de peça de teatro que só decora a sua fala sem buscar a ordem da peça. A pessoa que decora sem entender o roteiro, sem entender o começo, o meio e o fim, durante a peça, quando acontece o famoso branco, deu um branco na cabeça, ela não sabe nem improvisar. Mas aquele que conhece o roteiro, que conhece as cenas, o sentido da peça, se der o branco, ela sabe improvisar. Mas ela improvisa sem perder o sentido. Por isso, para reter, nós precisamos dessa associação. Conhecer de modo amplo, prestar atenção nas ligações, nas sequências, buscar o porquê das coisas, observar a ordem temporal dos acontecimentos e das dependências. O segundo ponto é a aplicação do espírito. Para reter algo, nós precisamos de profunda atenção, estar totalmente concentrados e presentes naquilo que estudamos. Uma vez que eu voltei todas as forças na direção do objeto de estudo, eu devo reproduzir mentalmente ou vocalmente aquilo que aprendi. Se for um livro, é bom que a gente nunca abandone o livro sem antes poder resumi-lo. Meus amigos, isso aqui também é uma dica extraordinária para quem quer ser um grande pregador. As pessoas falam, nossa, eu leio livro, eu fui naquela formação, mas eu esqueço tudo. Porque nós não fazemos isso. Nós não aplicamos o nosso espírito com toda a força. Nós estamos o tempo todo distraídos com o celular, com outras coisas, o nosso espírito fica dividido. E guarde isso. Depois que você aplicou o seu espírito com toda a força naquilo que você está estudando, aprenda a reproduzir aquilo. Faça anotações. Fale vocalmente. Note isso na sua vida, aqueles que já são pregadores. Todas as vezes em que você focou no estudo de algo para preparar uma formação, que você preparou a pregação vocalmente em casa e depois pregou, isso foi ficando fixo no seu ser. Passa-se tempos e você é capaz de resgatar aquilo. Então, o segundo ponto é isso, é a aplicação do Espírito. O terceiro ponto é meditar com frequência. Sempre que possível, e quanto mais o objeto merecer ser preservado em nós, nós devemos meditar mais. Veja que para realizar isso, nós precisamos de uma vida sem tantas agitações externas. Buscar sempre o domínio das paixões que nos tiram da meditação. E o quarto e último ponto é recuperar recordações. Santo Tomás de Aquino chama de puxar a corrente. Por exemplo, um dia eu fiz uma pregação sobre determinado tema, e eu preciso daquele conteúdo. Então eu vou buscando na memória as ligações. Puxa, onde foi mesmo que eu fiz aquela pregação? Era um seminário? Era um grupo de oração? Essa sequência, lembrei, rapaz do céu, foi lá na comunidade do Giovanni, foi lá na comunidade daquele colega, lembrei, e era num seminário que eu preguei, verdade. O coordenador aquele dia me chamou para estar no 4º dia do seminário, é verdade, o seminário de batismo no Espírito Santo, ele tem uma sequência. Veja então que nós vamos
recuperando recordações, nós vamos puxando pela corrente, através de fatos, e então, aos poucos, nós vamos chegando naquilo que nós havíamos esquecido. Puxa, eu lembrei, o tema que eu preguei aquele dia era o tema batismo no Espírito Santo. Era o tema Jesus Cristo é o Senhor, e aos poucos eu vou recordando aquilo que eu falava. Por isso, o último ponto é recuperar recordações. Para finalizar, o último aspecto da preparação para o trabalho é anotar as obras. Nós já vimos que nós precisamos de leitura e de memorizar. E nós fechamos a nossa formação com isso. O último aspecto é anotar as obras. Eu já disse que Deus nos deu HDs internos, mas nós temos os HDs externos. Nós devemos anotar aquilo que estamos estudando, seja em cadernos, seja em meios digitais. Existem notas, nos ensina Certilanges, imediatas. Enquanto estamos estudando, nós vamos anotando. E existem notas mais longas feitas no final do estudo. Entenda isso. Enquanto você está me ouvindo, aqueles que estão assíduos aí, anotando tudo aquilo que nós estamos formando, você está fazendo esse tipo de anotação imediata. Mas existe um segundo tipo de anotação, que é uma anotação mais longa, uma espécie de resumo, de entendimento, que nós fazemos ao final do estudo. Nós precisamos viver sempre com essas duas notas. Certilanges faz o que ele nos instrui, é apenas para não anotar em excesso, ao ponto de ter um material que não se dá para consultar. Tome cuidado. Tem gente que faz isso. Anota tanta coisa que depois tem um material em excesso e ela não sabe nem encontrar as coisas. Nós precisamos anotar e buscar anotar sempre o essencial. Tenha hábito de carregar com você material de anotação nas aulas, nas formações, nas pregações. Anote o que você está estudando num livro e faça isso de forma organizada. Organize o seu material. E eu termino com uma dica minha, que não é de Certilanges, que muitos autores também nos dizem. Anote no próprio livro que você está lendo, como se o seu livro fosse uma biblioteca. Aproveite o cantinho da página do seu livro aí e faça anotações. Coloque pequenos temas, pequenos símbolos que te indiquem aquilo que está no livro, aquilo que te chamou a atenção. Isso vai fazer com que você consiga recordar. Se um dia você precisar do livro, você vai saber, nossa, é verdade, isso que eu preciso está naquele livro, eu fiz uma anotação naquele lugar. E, claro, digitalmente falando, hoje nós temos um grande benefício, que é o famoso Ctrl+L. Nos nossos PDFs, nos nossos livros, nós podemos pesquisar expressões para encontrar aquilo que nós desejamos. Então, dentro das próprias obras, nós podemos fazer pesquisas. Para quem aí deseja se deliciar com a Suma Teológica, algum dia talvez você vai desenvolver uma pregação e deseja buscar aquilo que Santo Tomás de Aquino ensinou sobre tal tema, mas você não consegue ainda achar no índice, não consegue encontrar onde que está naquele mundaréu de páginas, utilize o seu Ctrl+L do seu PDF, que é a famosa pesquisa. Pesquise o termo e o nosso próprio sistema nos leva para a expressão e aí nós podemos nos deliciar com o conteúdo. Assim, então, nós fechamos a aula. Dando sequência a essa reflexão que o Leandrinho provocou, a vida de estudo, ela é, antes de tudo, uma vida de virtudes. Para a gente conseguir ordenar, colocar em prática, refletir no espírito, a gente tem que ser homens e mulheres virtuosos. E a Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino escreve uma série de tratados. E para o nosso curso, como é um curso de tiro curto, né, depois de hoje a gente vai ter só mais 2 encontros, a gente acaba tirando alguns tratados para que a gente possa aprofundar. Hoje eu quero trabalhar com vocês o Tratado das Virtudes. De que maneira o homem virtuoso se aproxima de Deus. Nós participamos da natureza de Deus, e como Santo Tomás falou para nós em aulas passadas, nós somos atraídos para Deus através de sua natureza.
E uma das formas de nós participarmos da natureza de Deus, uma das formas de nós sermos atraídos por essa natureza, é pelo uso dos hábitos, pelo uso das virtudes. Né? O Leandrinho, por exemplo, tratava a questão do hábito da leitura. A leitura como um hábito que nos aproxima da fé. Aliás, é fundamental para o intelectual ter esse hábito, ter essa virtude de serem pessoas que estudam. Mas como que a gente aplica a virtude como instrumento que nos aproxima de Deus? O grande segredo dessa aula de filosofia agora, dessa próxima meia hora que a gente vai tratar da filosofia, é como o exercício das virtudes nos aproxima de Deus. Antes de eu projetar aqui, só para a gente entender que virtude é uma palavra que já aparece em Aristóteles. Semana passada, retrasada, eu falava para vocês a questão do meio termo, do livre exercício das virtudes, da justa medida. Então, o que Santo Tomás vai fazer? Vai lá em Aristóteles, na metafísica, vai entender o que é virtude para Aristóteles e vai trazer para o conceito aristotélico de virtudes o mistério da revelação. A visão mística de Cristo para que se chegue a uma virtude perfeita. A ponto de Santo Tomás de Aquino afirmar, aqui não é uma sugestão, mas é uma afirmação de Santo Tomás, que o homem virtuoso não peca. Então quer dizer que nós nunca vamos pecar? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o homem que vive as virtudes nos seus hábitos está mais próximo da natureza de Deus, participa da vida de Jesus Cristo e, portanto, está mais distante do pecado. Então, se há uma dica que essa aula de hoje deve despertar em nós, se há uma ação, melhor dizendo, que a aula de hoje deve despertar em nós, é a ação de exercitar as virtudes. Porque por meio delas, nós nos aproximamos de Deus. Mas que virtudes são essas? Qual é a finalidade disso? A gente começa a ver isso agora, tá bom? Então, eu estou colocando como segunda parte, porque na semana passada nós encerramos a primeira parte da Suma Teológica. Né? A primeira parte, que é o caminho que Santo Tomás faz para provar que Deus existe e está vivo. Né? A partir das 5 vias que ele discutiu com a gente, a partir do primeiro motor aristotélico, que para Aristóteles chama-se primeiro motor, e Santo Tomás fala que esse primeiro motor é o próprio Deus, né? Faltava a revelação em Aristóteles, e pela revelação, Santo Tomás chegou nesse primeiro motor, que é Deus. Que diferente do primeiro motor, que move todas as coisas, Deus, além de mover todas as coisas, é capaz de amar todas as coisas. Ele criou e ama todas as coisas. Na segunda parte, Santo Tomás vai fazer os exercícios de tratados. Então, os tratados que nós vamos trabalhar nessas 3 últimas semanas aparecem na segunda parte da Suma. E hoje, especificamente, quero tratar com vocês sobre o Tratado das Virtudes. Vamos entender, então, o Tratado das Virtudes. Vamos entender como que Santo Tomás de Aquino desperta em nós o desejo de sermos homens e mulheres virtuosos e virtuosas. Então, por exemplo, quando um aluno chega em mim na sala e fala: nossa, professor, eu gosto muito da sua aula, ela me faz um bem. Talvez ele não saiba como é que chama esse bem, porque ele não, por não ter sido catequizado, por não ter uma experiência de Deus, ele não sabe, mas eu sei que esse bem que ele diz ter feito nele é uma aproximação de Deus. Então, eu não tenho outra opção, senão na sala de aula, dar o meu melhor. O cristão virtuoso é aquele que, na sua profissão, se dedica ao seu melhor. Eu não posso ser melhor professor do que o Leandro. Não. Daqui a pouco a gente vai entender isso como uma prudência falsa. Mas eu tenho que ser melhor professor para que, junto com o Leandro, a gente construa o reino de Deus. Eu não posso ser um melhor médico para ser premiado ou reconhecido pela sociedade por ser um melhor médico. Não. É porque ser melhor médico aproxima o homem de Deus. Isso é virtude. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aqui eu quero falar isso num tom de exortação, porque Deus me provoca a falar dessa forma com vocês. Nós não temos o direito de sermos meia-bocas na sociedade.
do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista profissional, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da moral. Nós não temos esse direito. Porque se somos homens e mulheres virtuosos, ou seja, se somos homens e mulheres que queremos nos aproximar de Deus, o fim último de nossas ações deve ser a felicidade. E a felicidade é a atração para o bem. E seremos atraídos para o bem se exercitarmos as virtudes. Porque as virtudes nos fazem participar da vida de Deus. As virtudes nos fazem participar da natureza divina. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso não é o Leandrinho. Quem está dizendo isso é o doutor comum da igreja, Santo Tomás de Aquino. Eu separei esse trecho da Suma para que você entenda a importância da virtude. Veja que rico é essa fala de Santo Tomás, que ele busca no livro chamado Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Essa reflexão de Santo Tomás é extraída de Aristóteles. Só que aí o que Santo Tomás faz? Aplica a revelação a essa ideia. A nossa natureza necessita, por excelência, de participar da natureza divina. Nós somos atraídos para o bem de uma maneira de excelência. Porque Deus cria o homem para participar de sua vida. Deus não nos criou para a mediocridade. Deus não criou o universitário para tirar nota 6 e colocar a culpa da mediocridade na vida de missão, por exemplo. Não. Deus nos criou para participar da vida dele. E participar da vida de Deus é participar da plenitude, é ser atraído para o bem. E, para tanto, não pode fazer o caminho inverso ou diferente daquele que é definido por Deus. Ou seja, não é Deus que se adequa à vida do homem. Não. Eu não posso colocar Deus dentro da minha vida. Eu não posso querer que os valores divinos se relativizam em relação à minha vida. Não. A virtude é eu fazer parte da vida de Deus. Então, sou eu que devo assumir para a minha vida a vida de Deus. O caminho não é Deus que adequa a sua realidade à minha vida. Não é Deus que participa da minha vida. Sou eu que participo da vida divina, da natureza divina. Para que eu possa atingir esse bem supremo, para que eu possa atingir essa felicidade. Santo Tomás aqui, ele está provocando o cristão a ser o melhor naquilo que ele faz. A dar o máximo daquilo que ele faz, porque quando eu termino uma aula e um aluno vem falar para mim quão boa foi a aula, eu percebo que naquele momento eu estou participando da natureza divina. E isso se aplica à profissão de todos os 20 que aqui estão na sala e os outros 20 que durante a semana vão assistir essa aula. Virtude é a atração da natureza do homem em direção a Deus. Virtude é a capacidade do homem de ser atraído para Deus. E Santo Tomás de Aquino, quando ele conclui essa tese, ele vai definir que virtudes são hábitos do cotidiano. Coisas que nós fazemos no dia a dia. E que nos aproxima da natureza divina. Seja na condição familiar, por exemplo, um exemplo, que a câmera está ligada aqui, a Gislaine, com o bebê da casa dela, participa da natureza de Deus quando usa da virtude na criação dos filhos. Quando o Rafael, nas pesquisas dele do ramo de tecnologia, participa da natureza divina a partir dos estudos dele, a partir das virtudes. Nós precisamos aplicar as virtudes em nosso cotidiano, tornar as virtudes nossos hábitos, porque só assim nós vamos nos aproximar de Deus. E aí, a Santo Tomás de Aquino apresenta 4 virtudes fundamentais para o bom cristão. A primeira delas é a prudência. E aqui eu vou passear pelas 4, mas eu vou destacar a prudência no próximo quadro. Vocês vão entender por quê. A prudência é a capacidade de escolher o bem e o mal. É aquilo que São Paulo escreve aos Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O homem prudente é aquele que escolhe.
E no próximo quadro a gente vai entender como escolhe. Porque Santo Tomás ele diz que a prudência é a mãe de todas as virtudes. Portanto, nós vamos aprofundar na virtude da prudência. E as outras três são a justiça. Eu escrevi prudência em letra maiúscula de propósito, tá? As outras elas estão em minúsculo também de propósito. Justiça, que é a prática de dar a cada um o que lhe é devido. Então, o justo é aquele que toma para si aquilo que é seu somente. A temperança, que é o equilíbrio dos bens criados. O uso dos prazeres de forma moderada. E a fortaleza, que é a segurança daquilo que nós fazemos quando mais precisamos. O que Santo Tomás de Aquino está trazendo de Aristóteles aqui é dizer que nós precisamos buscar viver essas 4 virtudes. O bom cristão, ele é prudente, é justo, ele pratica a temperança e é forte. E aí, conhecer as virtudes que estão dentro de você e nós devemos transformá-las em hábitos. Particularmente, eu, Giovanni, eu sou um sujeito que preciso muito buscar em minha vida a virtude da temperança, porque ela é o meu calcanhar de Aquiles. Muitas vezes sou explosivo, muitas vezes ajo pelo impulso e peco. Então eu sei qual é a virtude que eu preciso buscar para que eu me aproxime de Deus. Mas para eu alcançar a temperança, eu tenho que ser prudente. Porque a prudência me traz esse equilíbrio necessário. A grande chave dessa aula, até nesse momento, que Santo Tomás de Aquino está buscando e Aristóteles está nos ensinando, é: precisamos viver as virtudes para nos aproximar de Deus. Só que eu quero aprofundar na virtude da prudência. Então, Santo Tomás, ele procura diferenciar na Suma Teológica 2 conjuntos de virtudes. O primeiro conjunto ele vai chamar de virtude teologal, que é aquela que aparece na carta de São Paulo aos Coríntios, a fé, a esperança e a caridade. Essas são virtudes que nos é dada por Deus, mas tem as virtudes cardeais. As virtudes cardeais que são aquelas que nós adquirimos com os hábitos, com o cotidiano. Aqui está a grande chave. Precisamos assimilar para a nossa vida as virtudes teologais e precisamos praticar as virtudes cardeais. E das 4, prudência, fortaleza, temperança e justiça, Santo Tomás ele diz que a prudência é a mãe de todas as virtudes, sem a qual não há outra virtude. Então, por exemplo, eu disse a vocês que busco a temperança. Mas eu não serei um sujeito equilibrado, vamos chamar dessa forma, se eu, antes de tudo, não for prudente. Então, antes da temperança, eu preciso buscar a prudência. Porque a prudência é o primeiro passo para não pecar. Porque veja que interessante. A prudência, segundo Santo Tomás, condiciona a razão para dominar as paixões. E essa parte é interessante da Suma. Porque Santo Tomás de Aquino ele diz que o que são as paixões? As paixões são a tendência do homem para o mal. Paixão é aquilo que nos atrai para o mal. Vejam, se a paixão é aquilo que me atrai para o mal, a paixão me faz pecar. Então ela me tira da natureza divina. Paixão, portanto, não é virtude. Então as paixões, elas são o contrário da prudência. O homem que é dotado de razão, ele tem condições de dominar as paixões. Nós não somos animais irracionais. Os animais irracionais são incapazes de dominar as paixões. O instinto. Eles fazem porque não são dotados de razão. O homem não. O homem ele tem que viver essas paixões de forma prudente, equilibrada. Vamos dar um exemplo bem prático. O sexo. O sexo, se não for vivido de forma prudente,
ele é dominado por uma paixão. Logo, leva o homem ao pecado. E o que seria o sexo ser vivido de forma prudente? Sexo dentro do casamento. Dentro de uma realidade conjugal a partir do marido e da mulher. Aquele sujeito que tem a paixão sexual desordenada, ele peca. Entra em cena a prudência como um equilíbrio racional para que ele não vá pender para o mal. Então ele sabe que se ele assistir determinado programa, se ele ver determinada imagem, se ele participar de determinada conversa, aquilo vai despertar nele uma paixão desordenada. Então ele tem que ser prudente. Opa, deixa eu mudar de canal. Opa, deixa eu sair dessa roda de conversa. Porque se assim ele proceder, ele, casado, vai praticar a justiça com a sua esposa. Então, quando nós usamos da prudência, nós não pecamos. Só que essa prudência, ela só é, de fato, efetiva em nossa vida se nós formos iluminados pela graça de Deus. É aquilo que nós cantamos no grupo de oração. Eu participo de grupo de oração, sou da comunidade há 20 anos. E há 20 anos nós cantamos. E eu imagino que é muito mais do que isso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Por isso vem Espírito. O Espírito Santo é a fortaleza que nos condiciona a viver uma virtude cardial. Eu preciso da graça de Deus para não pecar. Se eu tenho uma paixão desordenada, eu tenho que ter a consciência que eu sou fraco diante dela. Por isso a graça de Deus deve vir como complemento em minha natureza. Porque, segundo Santo Tomás de Aquino, as paixões desordenadas desintegram a vida. E de que vida ele está falando? Da vida em Cristo. Da participação da vida divina. Quanto mais desordenadas são as paixões em minha mente, em minha natureza, mais distante da vida de Deus eu vou estar. Ora, se nesse momento da Suma nós já temos a convicção que Deus está vivo, existe, e eu sou atraído por Ele, eu preciso eliminar da minha vida aquilo que não me atrai a Ele. E o instrumento que a minha natureza humana me possibilita para me afastar das paixões é a prudência. Porque, como o Santo Tomás de Aquino está nos dizendo, a prudência é a mãe de todas as virtudes. Se eu entendo que a prudência me aproxima de Deus, eu chego à conclusão, e eu não tenho outra conclusão a definir, senão dizer que o fim último da vida humana é a vida eterna. Uma vida dominada pelas paixões é uma vida mundana, é uma vida momentânea. Uma vida dominada pelas paixões é aquilo que aparece no Sociedade dos Poetas Mortos, aquele filme famoso, o Carpe Diem, aproveite o dia. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, eu não sei se o céu é só uma promessa, como cantam os engenheiros da Havaí. Então vou viver o agora até o limite. Vou me entregar totalmente às paixões. Mas e aí? E se o céu não for só uma promessa? E se Deus de fato existir? Então eu preciso ser, antes de tudo, prudente. Blaise Pascal, um matemático do século XVII, também filósofo, racionalista, quando ele vai argumentar a existência de Deus, ele explica que Deus existe por meio de um argumento que ele chama de argumento da aposta. Pascal era um sujeito bastante mergulhado em apostas, era um vício que ele tinha, era uma paixão desordenada que ele tinha, tá? E quando explicava a existência de Deus, ele falava, olha, para te fazer entender que Deus existe, eu vou desenvolver o argumento da aposta. Que argumento é esse? Vamos entender. Pascal dizia assim, olha, vamos pensar em duas possibilidades. A primeira, Deus não existe. A segunda, Deus existe. Vamos prender-se à primeira possibilidade. Deus não existe. Vamos imaginar que eu vivi a minha vida inteira como se ele existisse. Pratiquei o bem, vivi uma fé, busquei a ele, vivi como se ele existisse. Morri e descobri que ele não existe. Eu vou ter perdido alguma coisa? Não.
Porque eu vivi bem. Beleza. Agora, vamos imaginar que ele de fato exista. E vamos imaginar que eu tenha vivido a minha vida como se ele não existisse. Neguei a fé, vivi as paixões, me entreguei às paixões, vivi distante dele. Morri e descobri que ele existe. Eu vou ter perdido alguma coisa? Sim, eu vou ter perdido a eternidade. Portanto, é prudente que eu aposte na existência de Deus. E essa aposta me faz viver uma vida que eu busque dominar as paixões. O fim último é a vida eterna. E a prudência deve me levar à vida eterna. Só que nem tudo que a gente pratica achando que é prudência é de fato prudência. Existem, segundo Santo Tomás de Aquino, 3 tipos de prudência. A primeira é o que ele chama de prudência falsa, que é o mau uso das virtudes. Por exemplo, eu sou um sujeito, vamos pensar, eu sou um sujeito inteligente. A inteligência é uma característica minha, que está ligada à virtude da fortaleza. Sou um sujeito inteligente, ligado à virtude da fortaleza. Só que eu posso usar essa inteligência para articular um roubo de um banco. Ou para fazer uma bomba de destruição em massa. Eu estou fazendo mau uso das virtudes. Pensem, por exemplo, a gente está entrando em época de campanha eleitoral. Está cheio de político inteligente por aí. Cheio de político inteligente. Mas que usa dessa virtude de forma má. Isso não aproxima da vida eterna. A prudência falsa é entregar-se às paixões. Um segundo tipo de prudência, Santo Tomás de Aquino chama de virtude imperfeita. Desculpa, segundo tipo, isso, de prudência, é a virtude imperfeita, ou prudência imperfeita. Quando que eu percebo que a minha prudência é imperfeita? Quando o fim último não é o céu. Quando eu faço aquilo para o meu próprio bem. E, gente, nós como cristãos, muitas vezes caímos numa prudência imperfeita. Quando a gente faz aquela pregação e a gente está buscando o elogio da pregação, ou quando a gente usa da caridade, a caridade que é fruto da prudência, da temperança, da justiça. Só que eu faço aquilo para o meu próprio bem. Um dia, um jornalista entrevistou a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá, cuidando dos ferimentos de guerras de doentes na Índia, ferimentos que nem os próprios médicos conseguiam limpar, ela limpava. E aí um dia o jornalista chegou para ela e falou assim: Madre, eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum. E ela respondeu ao jornalista: eu também não. A Madre Teresa entendeu a virtude de forma perfeita. Porque se ela fizesse aquilo por algum dinheiro, por algum reconhecimento pessoal, o fim dela não era o céu. E aqui é um exercício que nós precisamos fazer em nossa vida. O fim que nós fazemos daquilo que praticamos é o céu? Ou somos nós mesmos? A gente tem que estar disposto a abrir mão das nossas imperfeições para que a gente atinja o céu. Se o fim último for eu mesmo, eu vou estar preso às paixões. A terceira virtude é a que nós precisamos buscar, que é a prudência perfeita, que é aquela que me conduz à eternidade. E essa supõe de nós sacrifício. Abrir mão, muitas vezes, de nossos gostos. Abrir mão, muitas vezes, daquilo que naquele momento nos faria bem, por um bem maior. A prudência perfeita é aquela que me aproxima da natureza de Deus. A prudência perfeita é aquela que me faz chegar no céu. Precisamos fazer um exercício em nossa vida cotidiana, em nossos hábitos. Qual prudência nós temos buscado? A falsa, a imperfeita ou a perfeita? Como é que eu vou chegar à resposta? Eu vou chegar à resposta
entendendo qual é a consequência, qual é o efeito prático dela em minha vida. Tem sido eu mesmo? Eu tenho usado de forma má? Ou eu tenho me aproximado de Deus? A resposta vai definir aquilo que seremos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.